Livro A Arte de Bem Morrer, São Roberto Bellarmino. Capítulo 16. Da morte infeliz daqueles que não aprenderam a arte de bem morrer. De Judas, o traidor, o Senhor disse: seria melhor para esse homem que jamais tivesse nascido. Não há nada concebível de mais infeliz e miserável do que um homem que, por sua própria culpa, trai o fim para o qual foi criado. Todas as demais coisas criadas, como os animais, as plantas ou as criaturas inanimadas, não sentem dor ou pena alguma se acaso não conseguem alcançar o fim para o qual Deus os criou. Mas se o homem se extravia do fim para o qual foi criado, que é a vida eterna, ele não deixa de ser e de viver, mas passa a viver a pior vida de todas, na qual, em sua miséria, busca perpetuamente a morte sem poder encontrá-la. Por isso, é o mais estúpido dos estúpidos e o mais insensato dos loucos, aquele que não busca, com todas as suas forças, a recompensa da bem-aventurança eterna, considerando que ninguém pode perder a bem-aventurança eterna sem cair no miserável abismo da eterna danação. E para entender esta verdade, que é de suprema importância, julgo ser de grandíssimo fruto considerar brevemente aquelas palavras de Paulo apóstolo na última epístola aos Coríntios. A nossa presente tribulação, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Porque não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Estas palavras apostólicas, que são verdadeiro ouro, são claríssimas ao homem espiritual, principalmente porque delas aprende com grande facilidade a arte de bem viver e de bem morrer. Mas ao homem carnal ou animalizado, essas palavras são obscuras e não passam de quimeras, pois não conseguem compreendê-las como se fossem palavras hebraicas ou árabes, lidas por um latino ou grego. O homem espiritual entende dessas palavras que as tribulações e sofrimentos suportados por amor a Deus, ainda que cruéis e dolorosas, são muito leves e breves, mesmo se toleradas por muitos anos, pois tudo aquilo que tem um fim e um termo não pode ser longo. Essas mesmas tribulações sofridas por amor a Deus trazem consigo grande mérito, cujo valor pode comprar o imenso e eterno tesouro da glória e de todo o bem. Os homens sábios compreendem, por essa razão, que não devem temer as tribulações, mas sim os pecados, que não devem estimar os bens temporais, mas os eternos, que devem viver bem na terra para reinar venturosamente no céu. Por isso vivem santamente e morrem muito felizes. Mas os homens carnais, animalizados e sem espírito, os quais afirmam, da boca para fora, crerem na Sagrada Escritura, enquanto a negam com suas obras e ações, esses distorcem as palavras do apóstolo e, se não com a boca, ao menos com o coração, dizem que a pobreza, a ignomínia, a injúria e a injustiça são gravíssimas e devemos fugir delas ou combatê-las, ainda que para isso seja preciso mentir, defraudar, cometer homicídio, ofender a Deus e depois da morte suportar o inferno. Pois quem sabe, dizem eles, se há ou não algum inferno? E quem viu já a grandeza da eterna glória? Mas a pobreza, a injúria, a ignomínia não são más, e isso o experimentamos e sabemos com toda certeza, pois podemos tocá-las com as mãos. Essas coisas não são ditas pelo mundo e pelos homens mundanos somente com a boca, mas eles a testificam por suas obras. E essa é a razão pela qual uma grande parte dos homens vive mal e morre de modo infeliz. Para dar um ou dois exemplos de quão miserável é a morte dos réprobos, podemos encontrar no quarto livro dos Diálogos de São Gregório o exemplo de um homem chamado Clifório, que estando entre aqueles que já descrevemos acima, ou seja, que apesar de ser um homem político e prudente para com as coisas do mundo, como diz São Gregório, muito apto e capaz de muitas coisas, no entanto, era soberbo e avaro. Estando em seu leito de morte, ao abrir os olhos, viu alguns espíritos terríveis e cruéis que tentavam, com todas as forças, lançá-lo no fogo do inferno. Empalideceu, começou a tremer e, suando frio, se pôs a gritar, pedindo trégua. Indutias vel usque mane, indutias vel usque mane, ou seja,
trégua até amanhã ou trégua até a noite. E assim exclamando enquanto gritava, foi levado desta vida. Isso significa que não viu essas coisas por si mesmo, mas para nosso proveito, pois isso costuma ocorrer com aqueles que deixam sua conversão para a última hora, como explica São Gregório no princípio do 4º livro, e que dificilmente creem naquilo que não vem, ou se creem, creem de tal modo que não se persuadem de bem viver. Outro exemplo contado por São Gregório fala de um certo monge hipócrita que fingia jejuar quando na verdade comia e bebia em segredo. São Gregório escreve que ele foi condenado ao inferno confessando com a própria boca seu pecado, mas sem fazer penitência, porque Deus quis que se manifestasse a sua hipocrisia. Por isso, Deus não lhe concedeu tempo para poder fazer penitência, embora os demais o aconselhassem a não adiar a confissão e a penitência para os últimos instantes da vida. Deixando essas coisas de lado, podemos dizer que aqueles que não aprenderam a arte de bem morrer jamais tiveram um final feliz. Mas retornaremos às palavras de São Paulo, que são cheias de mistério e de ensinamentos salutares. Primeiramente, devemos observar com quanta humildade o apóstolo extenua seus mistérios, ou seja, suas fadigas sofridas por Jesus Cristo, e exalta admiravelmente o reino dos céus, que é a recompensa das obras, quando diz: a nossa presente tribulação, momentânea e ligeira. Assim, ele humildemente rebaixa seus méritos e tribulações, pois o apóstolo trabalhou com todas as suas forças por 40 anos, desde o instante em que foi chamado por Jesus Cristo para se tornar apóstolo, quando ainda era jovem. Isso se confirma a lermos o que se diz nos Atos dos Apóstolos a respeito daqueles que apedrejaram Santo Estevão. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Portanto, permaneceu a serviço de Jesus Cristo da juventude até a velhice, como atesta aquilo que escreveu a Filemon. Eu, Paulo, na condição de idoso e agora também prisioneiro do Cristo Jesus. Apesar de São Paulo ter dedicado toda a sua juventude a serviço de Jesus Cristo, bem como todos os anos de sua adolescência, de sua idade viril e uma parte de sua velhice, mesmo assim, sempre diz que as tribulações que se perpetuaram de sua conversão até o momento de seu martírio foram ligeiras e momentâneas. E diz a verdade se compararmos com a eternidade da felicidade sempiterna. Contudo, se considerarmos absolutamente, ainda assim, duraram por um longo tempo. A brevidade acrescenta a leveza, dizendo: a nossa presente tribulação, momentânea e ligeira. Mas se realmente quisermos saber o quão cruéis e ásperas são as presentes tribulações, podemos verificar na primeira carta aos Coríntios. Até a presente hora, padecemos fome, sede e nudez. Somos esbofetados e vivemos errantes. Esgotamo-nos no trabalho manual. Somos injuriados e abençoamos. Somos perseguidos e suportamos. Somos caluniados e exortamos. Tornamo-nos como que lixo do mundo, a escória universal até o presente. Pai e modelo a ser imitado. 1 Coríntios 4, 11 e 13. O mesmo diz na segunda carta aos Coríntios, acrescentando ainda: são ministros de Cristo? Falo como menos sábio, eu ainda mais. Muito mais pelos trabalhos, muito mais pelos cárceres, pelos açoites sem medidas. Muitas vezes vi a morte de perto, 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos 1. 3 vezes fui flagelado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Viagem sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte de meus concidadãos, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhos e fadigas, repetidas vigílias, com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Essas são as tribulações que São Paulo chamava de ligeiras, embora em si mesmas tais tribulações sejam enormes e terríveis.
O amor a Jesus Cristo e a grandeza da recompensa as fazem parecer levíssimas a São Paulo. O apóstolo acrescenta ainda a magnitude da recompensa eterna, dizendo: nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável, o qual habitualmente, conforme dizem as Sagradas Escrituras, costuma se acomodar às nossas capacidades. O apóstolo descreve o prêmio da fadiga, comparando-a à grandeza das coisas corporais, pois se diz que uma coisa é grande quando é alta, longa, ampla e profunda. Da altitude da felicidade dos santos, diz um peso eterno de glória incomensurável. Ou seja, o prêmio de nossa fadiga será incomensurável, sublime, isto é, altíssimo, de tal modo que não se pode imaginar nenhuma honra, dignidade ou alteza maior. A respeito da duração, diz eterno, pois certamente não terá fim. Aquele tempo longuíssimo, quando comparado ao eterno, torna-se brevíssimo e momentâneo. A respeito da largura e profundidade, diz glória incomensurável. A palavra glória significa que a beatitude será semelhante ao esplendor ou luz que por tudo se difunde e tudo preenche. A palavra peso denota a profundidade de uma coisa sólida e plena, a qual não é superficial ou vã, mas solidíssima e pleníssima. A beatitude dos santos, portanto, será incomensurável, sublime, eterna, solidíssima e pleníssima. Mas por que os homens bestas, por serem cidadãos do mundo, não entendem essas coisas? Acrescenta. Porque não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Essa é a verdadeira razão pela qual poucos são aqueles que aprendem a arte de bem viver e morrer bem, pois não meditam. E se meditam, não consideram verdadeiramente como se deve aquelas coisas que não vêm e são eternas, mas consideram apenas a beleza e a utilidade das coisas corporais e transitórias que desfilam diante de seus olhos. Portanto, há somente essa diferença entre um animal e o homem carnal animalizado, que não tem espírito. Os animais não pensam senão nas coisas presentes, porque não são capazes de raciocinar, capacidade sem a qual não se pode considerar as coisas futuras e eternas. Já o homem carnal e animalizado não pensa nem considera as coisas futuras e eternas, porque, sendo prisioneiro da concupiscência carnal, não quer tirar os olhos das coisas presentes e elevar seu pensamento às coisas futuras e verdadeiramente grandes, preciosas e sempre eternas. Isso basta quanto à primeira consideração da sentença de São Paulo. Outra consideração, que não é menos útil e salutar, é a respeito daqueles que já estão no inferno. Para aqueles a quem as penas do inferno já se descortinaram ante os próprios olhos, pois no mundo estavam cegos pela culpa, é claro e evidente que os bens deste mundo, as riquezas, os reinos, os impérios, foram todos momentâneos e ligeiros, e por causa deles perderam os bens eminentíssimos que durarão para sempre. Por isso chorarão eternamente e não encontrarão consolação alguma, pois tendo sido tão insensatos no mundo por causa de bens frágeis e transitórios, sombras de bens e não bens em si mesmos, perderam os bens celestes que em sua sublimidade contém a incomensurável grandeza da glória eterna. Apraz ao Espírito Santo se referir no livro da sabedoria as palavras daqueles tolos, as quais foram certamente inúteis para eles, mas podem ser muito frutuosas para nós, se assim quisermos. Escutemos, pois, as palavras do livro da sabedoria. Portanto, nós nos desgarramos para longe da verdade. A luz da justiça não brilhou para nós e o sol não se levantou sobre nós. Nós nos manchamos nas sendas da iniquidade e da perdição, erramos pelos desertos sem caminhos e não conhecemos o caminho do Senhor. O que ganhamos com o nosso orgulho e que nos trouxe a riqueza unida à ignorância? Tudo isso desapareceu como sombra, como notícia que passa, como um navio que fende a água agitada, sem que se possa reencontrar o rasto de seu itinerário, sem a esteira de sua quilha nas ondas.
Como a ave que, atravessando o ar em seu vôo, não deixa após si o traço de sua passagem, mas, ferindo o ar com suas penas, fende-o com a impetuosa força do bater de suas asas, atravessa-o e logo nem se nota indício de sua passagem. Assim falou o sábio. Disso, podemos entender que os homens carnais farão penitência no inferno por terem perdido os bens eternos e grandes em troca de bens pequenos e temporais, pelos quais passaram por grandes fadigas e cansaços em vida para conservar. Normalmente, e isso é certo e verdadeiro, quem despreza os bens temporais é muito mais alegre e contente do que aquele que possui grande abundância de riqueza e de honra. É o que diz São Paulo a respeito das palavras que já explicamos acima. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Santo Antão, que deixou todos os seus bens temporais, como relata Santo Atanásio em sua vida de Santo Antão, nunca mais se viu melancólico. O mesmo pode-se dizer de todos os santos cujas vidas paupérrimas dedicaram ao labor da oração perpétua e digna, bem como à mortificação da própria carne. Aqueles, portanto, que para adquirir, conservar ou aumentar os bens temporais, não temem perder a vida eterna, estes perdem não só os bens temporais, mas por causa deles se privam também da alegria e consolação interna. Enquanto buscam adquirir a felicidade terrena, perdem não só a terrena, mas também a celeste. Quanto a nós, que ainda estamos a caminho, é justo que nos salvemos pelos exemplos de nossos predecessores? Ora, se estivéssemos em viagem e alguém nos avisasse que o caminho que tomamos não leva ao destino desejado, mas a um precipício ou a um covil de ladrões, acolheríamos a ajuda de bom grado e tomaríamos outro caminho imediatamente. Se agimos assim no caso de um perigo temporal e corporal, não é evidente que deveríamos agir com maior vontade e presteza diante de um perigo que é ao mesmo tempo espiritual, corporal, temporal e eterno? Finalmente, resta a consideração a respeito dos homens que são de tal modo carnais e animalizados que pouco lhes importa perder a vida eterna e a glória celeste, a qual supera todo o significado. Estes são verdadeiramente dignos de advertência, pois não se preocupam com a glória celeste, nem consideram o fogo, o enxofre e outras penas corporais atrocíssimas, das quais apenas ouviram falar. Sem dúvida alguma, aquela volúpia carnal, que agora é leve e momentânea, terá um peso eterno de miséria incomensurável sobre os condenados às profundezas do inferno, e certamente Cristo, nosso Senhor, manifestará isso no dia do juízo final, dizendo: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. São João explicou mais detalhadamente no Apocalipse quais são os tormentos impostos ao diabo, seus anjos e aos homens enganados e seduzidos por eles. Do diabo, príncipe dos ímpios, assim lemos no Apocalipse: Demônio, sedutor delas, foi lançado num lago de fogo e de enxofre, onde já estavam a fera e o falso profeta, e onde serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. No capítulo seguinte, escreve a respeito dos outros condenados ao inferno. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Dessas palavras, só a primeira parte exige uma explicação, pois as demais se referem a pecados manifestos. São João chama de tíbios aqueles que não tiveram ânimo para resistir às tentações, seja do diabo, seja de outro homem, e cederam rapidamente, consentindo ser seu alvo. São Tiago diz a eles que resistam ao diabo, pois assim ele fugirá. Resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Infelizmente, é ínfimo o número dos que aprenderam a lutar na guerra do Senhor. Como não fazem resistência alguma, acabam feridos pelo diabo e morrem a primeira morte, que é o pecado mortal. Porque são tímidos em fazer novamente a penitência e não têm coragem de se castigar e reduzir seu corpo à obediência, acabam por cair na segunda morte, que é o inferno.
Por isso, São João colocou acertadamente os tímidos em primeiro lugar, pois a tibieza manda para o inferno uma infinidade de pessoas. Que diremos, então, aos homens carnais? Em primeiro lugar, que os bens temporais são momentâneos e ligeiros, como já falamos anteriormente, e nossa própria experiência o demonstra. Em segundo lugar, que os tormentos do inferno são gravíssimos e não terão mais fim, durando para sempre. Tudo isso é atestado claramente pela Sagrada Escritura e nela não pode haver falsidade alguma. De onde concluímos que a suma da arte de bem morrer está contida nas 3 proposições a seguir, que concluem o raciocínio deste livro. Capítulo 17. Resumo de tudo o que foi dito a respeito da arte de bem morrer. A consolação desta vida presente é tão pequena e passageira quanto a tribulação. Contudo, a consolação e a tribulação da vida vindoura são eternas e grandíssimas. Louco, pois, é todo aquele que despreza as consolações e as tribulações da vida futura. A primeira proposição deste argumento é clara e manifesta pela experiência. A segunda é manifestada expressamente pela Sagrada Escritura. A terceira se conclui das 2 precedentes. Se alguém quer aprender de modo fácil e rápido a arte de bem morrer, não se contente em ler este ou qualquer outro livro similar, todavia medite e considere atentamente, não uma, porém, muitas vezes e com frequência, não com ânimo de aprender, mas com a intenção de bem viver e venturosamente morrer, a respeito do quão distante e distintas são as coisas eternas das coisas momentâneas e quão distintas são as coisas gravíssimas das ligeiras. E se desejar se confirmar solidamente nesta utilíssima verdade, considere os exemplos daqueles que vieram antes de nós, sejam sábios ou loucos, isto é, daqueles que bem viveram e morreram felizes, e daqueles que viveram mal e morreram para morrer eternamente. A fim de diminuir a fadiga de meus benignos leitores em buscar exemplos por si mesmos, proporei 3 tipos. Um de reis, outro de pessoas privadas e outro de eclesiásticos, todos os 3 retirados das Sagradas Escrituras. O primeiro exemplo será o de Saul e de Davi. Saul, primeiro rei dos hebreus, por ter sido pessoa privada e pobre, era tão bom que a Escritura afirma não haver ninguém melhor do que ele em todo Israel naquele período. No entanto, uma vez feito rei, mudou de vida e de costumes de tal modo que não havia pessoa pior do que ele. Perseguiu o inocente Davi, mandando matá-lo somente por suspeitar de sua sucessão no reino. Finalmente, depois de reinar por 20 anos, Saul foi morto em guerra e mandado para o inferno. E o pobre e fiel Davi, depois da longa perseguição de Saul, foi declarado rei e governou por 40 anos, durante os quais sofreu também grandes perseguições, para finalmente repousar em paz. Comparemos agora as tribulações e consolações de um e de outro, a fim de constatarmos quem obteve maior proveito na arte de bem viver e morrer. Enquanto reinava, Saul não teve prazer algum em seu reino, por causa do ódio que trazia em si em relação a Davi. É por essa razão que durante 20 anos não gozou da doçura de reinar, pois estava engolfado no fel de sua inveja. Passados os anos, todo o prazer de sua vida se foi, sucedendo-lhe em troca uma longa e sempiterna calamidade. E até agora que se passaram aproximadamente 2070 anos, a sua parte mais nobre, isto é, sua alma, vive entre grandíssimas dores e tormentos. E o mais terrível é que tais tormentos durarão eternamente. Davi, ao contrário, viveu 70 anos, 40 anos dos quais como rei. Embora tenha sofrido muito e passado por imensas tribulações, gozou de grandiosas e frequentes consolações da divina revelação, as quais expressou em seus salmos. Depois de sua morte, ele não desceu aos infernos como Saul, mas ao seio de Abraão como os santos patriarcas, e depois da ressurreição de Jesus Cristo, subiu com ele aos céus. Que o leitor julgue agora se a morte dos iníquos não é infelicíssima e miserável, ainda que sejam reis ou imperadores, e felicíssima é aquela dos justos, ainda que sejam reis ou imperadores.
Como já disse, Saul reinou por 20 anos. Depois de sua morte, já fazem mais de 2000 anos que está no inferno sem refrigério algum. Que são 20 anos comparados a 2000? Quem desejaria 20 anos de prazer puro e perfeito, se soubesse com certeza que iria, por causa disso, parar em uma fornalha ardentíssima por 2000 anos ou mais? Não seria completamente louco quem quisesse parecer, não digo por 2000, mas 200 anos, a fim de gozar de 20 anos de prazer, ainda que grandíssimo? E se disséssemos que o tormento cruel do inferno não durará apenas 2000 anos, mas não terá mais fim? Somente esta eternidade de tormentos, que não cessará jamais e não terá refrigério algum, é suficiente para dobrar e reduzir a penitência um coração de ferro e um peito de bronze. A mesma consideração poderá o benigno leitor fazer por si mesmo a respeito da tribulação de Davi, que foi momentânea e ligeira aqui na terra, se comparada com o peso da glória incomensurável e sempiterna que Davi obteve no reino do céu. Contudo, é verdade que somos muito mais movidos pela meditação nos tormentos eternos do inferno do que pela consideração das alegrias imortais do paraíso. Outro exemplo é o do rico e do pobre Lázaro, retirado do Evangelho de São Lucas. O rico gozou por pouco tempo com seus amigos e se vestia com roupas finas e elegantes e dava festas esplêndidas todos os dias. Lázaro, ao contrário, pobre, débil e doente, ficava sentado na porta do rico e queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava nada. Contudo, pouco depois a sorte se inverteu, pois o rico, ao morrer, desceu aos infernos, enquanto Lázaro, quando morreu, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, local de paz e refrigério. Portanto, o rico que por pouco tempo gozou dos prazeres terrenos, começou a sofrer uma eternidade de misérias, sem refrigério ou intervalo algum em seus sofrimentos. Já o piedoso e paciente Lázaro, depois de uma breve tribulação, foi repousar no seio de Abraão, e depois da ressurreição de Cristo, no reino dos céus, onde é eternamente beato. Sem dúvida, se vivêssemos naquele tempo, poucos ou nenhum de nós teria desejado ser como Lázaro, mas todos ou a maioria desejaria viver como rico. E agora, no entanto, chamamos a Lázaro de bem-aventurado e o rico de miserável. Mas por que então agora, quando a escolha se oferece a nós, não elegemos o caminho de Lázaro ao invés do caminho do rico? Não digo que se deva desprezar as riquezas, pois Abraão, Davi e muitos outros foram muito ricos, mas condeno a intemperança, a cobiça, o luxo, a vaidade, a inclemência e outras virtudes que lançaram o rico nas chamas infernais. Não consideramos apenas a pobreza e as úlceras, mas celebramos sua paciência e sua piedade. É de se admirar que, embora reconhecendo todas essas coisas, sabendo que o rico é um estulto e Lázaro sapientíssimo, ainda assim encontramos tantas pessoas que imitam ao rico, mesmo sabendo que certamente vão obter o mesmo destino e sofrerão as mesmas penas, pois quiseram uma vida semelhante. Resta o terceiro exemplo, que será o de Judas, o traidor, e de São Matias, que o sucedeu no apostolado. Judas já era um homem infeliz neste mundo, mas é infinitamente mais infeliz e desgraçado no outro. Ele seguiu ao Salvador por um espaço de 3 anos e não desejava outra coisa senão encher sua bolsa por meio do furto sacrílego, pois não se contentava com o dinheiro que retirava das esmolas da comunidade, as quais pilhava para si mesmo. Estando gravemente tomado pela enfermidade da avareza, chegou ao extremo de vender seu senhor e seu mestre. Mas pouco depois, quando o diabo o conduziu ao desespero, restituiu o dinheiro e enforcou a si mesmo, privando-se de uma só vez da vida temporal e da vida eterna. Por esta razão, o Senhor proferiu aquela horrível sentença. Seria melhor para esse homem que jamais tivesse nascido. São Matias, que sucedeu a Judas quando foi eleito para seu posto, sofreu muitas fadigas e dores momentâneas, não sem uma grande afluência das delícias celestes.
Agora que todo o trabalho e todas as dores cessaram, ele vive venturosamente no céu dos justos com Jesus Cristo, a quem serviu fielmente enquanto estava sobre a terra. Esta comparação entre Judas e Matias diz respeito principalmente aos bispos irregulares. Judas foi apóstolo de Jesus Cristo e, por consequência, designado bispo, pois São Pedro diz de São Matias e de Judas essas palavras de Davi: sejam abreviados os seus dias, tome outro o seu encargo. E o próprio Judas se encontrava entre os regulares com os quais disse São Pedro: eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Judas, portanto, o mais infeliz e miserável de todos os homens, tendo caído de um alto grau de perfeição, perdeu aquele pouco de ganho que mal havia adquirido, restituindo-o para logo em seguida ser o carrasco de si mesmo, condenando-se à pena eterna. Isso deve servir de exemplo a todos os eclesiásticos irregulares, para que saibam como caminhar nas sendas deste mundo e a que perigo se expõem se não correspondem às perfeições de seu estado, vivendo santamente. Saul e o rico, que viveram em uma felicidade temporal, caíram em uma eternidade de tormentos. Judas não teve felicidade temporal alguma, mas somente uma sombra imaginária, ou mesmo uma esperança dessa felicidade. No entanto, em um fim miserável, muito pior do que o de Saul e do rico, retirou sua própria vida, lançando-se em uma morte eterna. Mas mesmo se Judas tivesse se tornado rico, adquirindo todas as riquezas de todos os mortais, ainda assim seria reduzido à miséria perpétua e aos tormentos que durarão eternamente, como de fato aconteceu. Que proveito lhe traria toda essa riqueza? Fica, portanto, estabelecida a verdade do raciocínio que propomos no início deste capítulo, a qual repetiremos uma vez mais com as palavras do apóstolo. A nossa presente tribulação, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Porque não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Fim.